baseado em um assunto interessante. Veja, o autor desta semana, ela escreve o tema, o subtema diz assim: vestidos, mas ainda não. Com folhas, mas sem frutos. Vestidos, mas ainda não. Com folhas, mas sem frutos. Apocalipse capítulo 3, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: você diz que eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que és infeliz, sim, miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de facto rico. Compre vestes brancas para que te vistas, a fim de que não se veja a sua vergonha ou a sua nudez, e não fiques evidentes, e o colírio para que possa ver. Verso 19: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei com ele em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Palavra do Senhor. Verso 21 e 22, estaremos a continuar numa outra ocasião, mas por hoje vamos terminar por esses 2 versos. É interessante o texto que nós acabamos de ler. A palavra de Deus nos apresenta aqui algum aspecto muito importante. Essa carta foi escrita pelo apóstolo João. E o apóstolo João escreveu essa carta para a igreja de Laodiceia, a igreja que se encontrava na cidade de Laodiceia. Ele vem descrevendo as características dessa igreja. E ao descrever as características da igreja de Laodiceia, na história das 7 igrejas, esta é a última igreja. Então, o apóstolo João, ao receber a carta vem trazendo alguns pontos importantes. Diz assim: tu dizes que és rico, mas você é pobre. Você diz que eu estou vestido, muito bem vestido, mas você não, estás nu. Você diz que consigo enxergar, mas infelizmente você é cego. Então, te aconselho, compre de mim as vestes brancas, para que te vistas, e o colírio, para que você consiga ver. E compre de mim o ouro puro, refinado pelo fogo. Queridos, como é que uma pessoa que consegue ver, mas ainda estão a te dizer que você é cego? Eu não sei se o ancião poderia acreditar nisso. O ancião consegue ver todo o som aqui na igreja, mas agora de repente nós vamos falar que você é cego. Isso é possível? Isso não tem lógica. Porque nós conseguimos chegar aqui na igreja e andamos pela rua, mas como é que a mensagem diz que você é cego? Você precisa comprar o colírio. Colírio é um elemento importante que era usado para os melhores hospitais que houve naquela cidade e que não tinham problema de visão. A igreja, a cidade de Laodiceia, havia um hospital enorme cuja a ciência evoluía de tal forma que eles não tinham problema de visão. Mas ainda a mensagem diz que você é cego. Você precisa comprar o colírio para que veja. Mas como dizer para uma pessoa que vê que você precisa comprar colírio para que você consiga ver? Atualmente, quando um país é rico, as pessoas correm para uma cidade rica para poder viver ou buscar as melhores condições de vida. Uma cidade rica. E hoje o mundo corre de um lado a outro à procura de condições, mas naquela cidade era uma cidade rica, cuja eles não dependiam de outros países para poderem sobreviver. Fabricavam grandes coisas naquela cidade e tinham
condições necessárias para poderem sobreviver. Mas a mensagem aparece para esse povo dizendo que vocês são pobres. Vocês precisam comprar o ouro puro. Agora nós vamos entrar em detalhe desses pontos importantes. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Jesus fala da folha de figueira. Quando ele fala da figueira, ele refere-se aos seus discípulos dizendo: olha, uma vez caminhando, eles encontraram uma figueira cuja a tendência era de encontrar frutos, mas infelizmente aquela árvore não tinha frutos. Ela estava bem, a arbusto estava bem desenvolvida, mas não possuía fruto. E Jesus dizia assim: bom, porque você estás bem e não tens fruto, então já não poderá mais dar fruto. Porque imagina você plantar uma árvore de abacate. Você pega um pé de laranja, planta e cresce, desenvolve e torna-se grande. Mas infelizmente passa anos e anos e aquela árvore não dá fruto. Qual esperança você teria? Arrancar a árvore ou permitir que continuar a regar e ela continue desenvolvendo, mas mesmo assim sem fruto? Seria possível? Talvez se fosse no meu pomar eu poderia cortar o pé de laranja, porque não adianta. Eu plantei com a esperança de ter fruto, mas infelizmente não dá fruto. Talvez, não sei qual seria a tua decisão, a sua opinião, mas na minha visão, eu poderia retirar esse pé de laranja, porque nada vale. E qualquer um camponês, um semeador, ele planta com a esperança de colher fruto dessa árvore. Mas infelizmente, essa figueira não tinha frutos. E Jesus dizia assim: nisto é glorificado o meu Pai, que dês muitos frutos. Jesus estava dizendo assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Mas só que por ser ramos, vocês têm que darem fruto, porque se não derem fruto, então em vão a vossa existência. Porque se você não derem fruto, em vão será a vossa existência. E quando nos referimos da cegueira, a Bíblia não estava falando de cegueira de visão, não. A Bíblia estava falando de cegueira espiritual. O problema da igreja de Laodiceia era o problema de visão, era o problema de cegueira espiritual. Não era visão, não. Eles não perdiam a visão, não. Eles conseguiam enxergar, mas só que infelizmente eles não enxergavam nas coisas espirituais. E a igreja de Deus hoje, nós conseguimos ver, mas muitas das vezes perdemos a visão espiritual. Nós não conseguimos enxergar nas coisas espirituais. Olhamos para o irmão e achamos que o irmão é grande pecador, e como é grande pecador não podemos sentar do lado dele, temos que nos separar. E quando às vezes nos cruzamos, não saudamos, porque o irmão pecou e esse grande pecador. Mas não é isso que Jesus nos ordenou. O que Cristo nos disse é que quando o teu irmão está em pecado, você precisa estender as mãos, você precisa dobrar o joelho para orar a favor deste irmão, chorar a favor do irmão. Mas infelizmente isso não acontece. Quando o irmão cai, aí batemos palmas. Oh, valeu a pena. Eu já sabia que o irmão ia cair. Agora sim. E aí nos afastamos deles e não mais queremos andar com ele. Essa cegueira que a palavra de Deus diz, cegueira espiritual. Aqueles que são mais espiritual, diz o Paulo, devem ajudar os outros. Devem ajudar os outros a caminhar. Eu não sei quanto tempo você ora para aqueles irmãos que já foram eliminados no livro da igreja, para aqueles irmãos que estão em disciplina. Eu não sei quanto tempo você dedica a orar a favor dele, porque muitas das vezes nós achamos que nós somos mais espirituais que aqueles que caem. E a palavra de Deus diz assim: arrependa-te, arrependa-te. Eu repreendo e disciplino aquele que eu amo. Querido, a repreensão divina, a repreensão de Deus, Ele está dizendo assim: eu repreendo e disciplino aquele que eu amo. E Deus está dizendo assim: eu te amo, e por te amar, eu estou te pedindo
para que você não caia no precipício. Ainda que você caia no precipício, mas eu estou com os braços abertos para te ajudar. Por favor, olhe para mim. Compre as vestes brancas, que é a justiça de Cristo. As vestes brancas, a justiça de Deus, para que te vista e que você não seja quê? Não seja vista a sua nudez. E queridos, é interessante esse texto. O ano 2022, no final de 2022, eu estava a dirigir uma campanha na cidade de Benguela, no distrito de Monte das Oliveiras. E quando eu ia para as conferências, no primeiro dia, no segundo dia, eu contemplei uma cena interessante. E havia um irmão, e eu quando saía fui para cumprimentar, mas aquele irmão não estendia de mão para mim. Depois o irmão que estava trazendo, o irmão dizia, olha, estou de saudade. Ele pegava na mão dele e me entregava para que eu cumprimentasse ele. Foi o primeiro dia, segundo dia e terceiro dia. E eu não entendia o que se passava com ele, porque eu ia sempre para cumprimentar. Mas na quarta-feira, aquele irmão, depois da mensagem de noite, ele disse, olha, Achão, pastor, eu preciso falar contigo. E eu perguntei, o que se passa? Ele disse assim, esse irmão aqui, que eu estou com ele, é um irmão amigo, que eu comecei a visitá-los durante essa semana e eu lhe convidei para participar nas conferências. E ele tem vindo comigo, mas só que infelizmente ele é cego, ele não vê, não consegue enxergar. E eu trouxe, todo esse dia eu trouxe para a igreja. Mas na quarta-feira aconteceu um milagre. Naquele dia o irmão que ia buscá-lo às 18 horas não estava aí. E o ancião estava a demorar tanto. Depois ele perguntou a alguém que estava ao lado dele, que horas são? E disseram, olha, já são 18 horas. E ele disse, olha, eu preciso ir para a igreja. E o irmão que anda me ajudar para chegar na igreja não consegue, não está a chegar. E o que vou fazer? Meu Deus, eu preciso ir para a igreja. E naquele momento, os olhos daquele jovem se abriram. E ele começou a enxergar, começou a caminhando para ir à igreja. E quando chegou à igreja, procurou. E era maravilhoso porque durante a semana, nos primeiros dias não houve som, mas na quarta-feira, como de costume, a nossa igreja na quarta-feira tem culto. Então a igreja estava tocando ali e ele viu, será que é mesmo aqui ou não? Seguiu o som da música até que chegou à igreja e assistiu o sermão. Depois do sermão, o irmão ancião foi na casa dele preocupado, procurar a visita, onde que vou encontrar. E chegou muito tarde naquele dia. Quando chegou na igreja, ele encontrou na igreja. Ele perguntou, como é que você chegou aqui? Ele disse que eu cheguei aqui sozinho. Quando procurava a hora para chegar na igreja e vi que o irmão estava a demorar, Deus ouviu um milagre que eu nunca vi na minha vida. Meus olhos se abriram. E querido, ele me disse assim, eu nasci na cidade de Luanda. E lá comecei a perder a visão quando tinha 15, 16, 17 anos. Depois me transferiram para Benguela, para um hospital mais sofisticado, mas lá me disseram, olha, você terá que suspender a medicação porque você estará cego e nunca mais vai conseguir enxergar. E desde aquela data os anos foram passando e eu comecei a ficando cego e que não consigo enxergar, a não ser que esteja alguém que me pegue no braço ou então numa vara para mim conseguir caminhar. E o ancião contava esse testemunho, mas naquele dia o Espírito de Deus tocou na vida daquele jovem. E ele dizia, Deus tem um propósito para você. E se Deus permitiu que os olhos se abrissem para ir à igreja, é a voz de Deus que você precisa continuar nesse caminho. E você continuar firme na palavra de Deus. E naquela semana, no dia do sábado, cerca de 22 jovens foram batizados naquele distrito. Querido, nós temos um Deus santo, um Deus de milagre. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta. Não sei que tipo de situações que você carrega em sua vida. Também não sei como que você vive. Mas eu tenho plena certeza de que nós cremos em um Deus que transforma, em um Deus que perdoa, em um Deus que salva. E ele disse, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta
bato. Eu quero entrar na segunda parte da mensagem desta noite. Quando alguém chega à porta e bater, não é obrigatoriamente aquele que está dentro abrir a porta. Se você chega à porta de alguém e batendo a porta, o abrir a porta depende de quem está dentro. E quem bate a porta está fora, não está dentro. É possível fecharmos essa porta e nós começarmos a bater? Irmãos, fecharmos as portas aqui, vamos chamar os diáconos, porque os irmãos diáconos fecham as portas e nós vamos ficar aqui dentro e vamos bater a porta. Isso tem lógica? Não é possível, não tem lógica. Porque quem bate a porta tem que estar do lado de fora, porque pretende fazer o quê? Pretende entrar. Então, não é possível alguém bater a porta estando dentro, mas sim, para bater a porta é porque você tem que estar do outro lado da casa. E queridos, Deus disse assim: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Quem bate a porta não está dentro, está fora. E Jesus está dizendo assim: eu estou fora do seu coração. Estou batendo a porta do seu coração. Se você abrir, eu vou entrar e cearei contigo. E querido, quando alguém bate a porta, você, quando estiver a bater a porta de alguém, às vezes você dá conta que lá dentro tem pessoas. Estão falando mesmo. Ninguém quer abrir a porta. Você vai batendo, mas ninguém quer te ouvir. Ninguém quer abrir a porta. E você se cansa, depois regressa. Porque você não tem o poder de obrigar aquele que está dentro para abrir. A casa é dele. Você apenas veio para bater a porta. Você quer entrar, mas ele não quer abrir. Às vezes você dá conta que lá dentro tem pessoas que estão falando, mas não querem abrir a porta. E você regressa porque você não tem poder de obrigar ou de romper a porta para entrar, a não ser que te dêem permissão de abrir e entrar. Jesus diz assim: eu estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu cearei contigo. E quando Jesus entra em seu coração, ele entra trazendo a paz, trazendo a liberdade, trazendo conforto, operando milagre e a eliminar todo o lixo que Satanás muitas das vezes carrega em nossos corações. Quando Cristo entra em nossa vida, ele purifica os nossos corações. Ele perdoa, ele transforma, ele arranca todo o medo que Satanás coloca em nossos corações. Quando Jesus entra, você não continua a ser a mesma pessoa, você fica transformado pelo poder de Deus. E quando você abre a porta para Ele, Ele vai trazendo pão, vai trazendo paz e conforto para você. Mas se você não abrir, você não poderá encontrar esse poder. Você não poderá encontrar esse conforto, porque você tem a liberdade. Deus nos criou com liberdade, livre-arbítrio. Quer dizer que a decisão é sua. Se você quer abrir ou não, depende de você. Mas se você abrir, Jesus vai remover todo o embaraço que Satanás colocou em nosso coração. Não importa qual seja a tua situação, mas Cristo tem poder para transformar você. Julia Diogo é uma menina muito bonita, lá do meu bairro. Aquela menina, em 2018, eu estava dando estudos bíblicos, passava de casa em casa. E quando eu dava estudos bíblicos para aquela família, aquela jovem passava, entrava, mas infelizmente não ficava interessada com a mensagem, ia para o quarto dela. Mas um dia eu disse: jovem, por favor, podes assistir conosco os estudos bíblicos? Ela disse: sim, posso. Naquele dia assisti o estudo bíblico. Depois do estudo bíblico, cada uma foi dando um pedido de oração. Eu quero que ore para mim para que consiga emprego. Outro também dizia: eu quero que ore para mim para que eu consiga encontrar um namorado bom para casar. E outra dizia: ore para mim para que eu consiga dar a luz bem, porque eu estou concebida. Nós falamos: oh, que bom que você está concebida, e vamos orar para que Deus possa ajudar. Depois de 2 semanas de orações, aquela que pediu para encontrar emprego já encontrou, começou a trabalhar. E aquela que pediu para que encontre um bom marido para casar, também já encontrou marido, graças a Deus. Agora ela apareceu. Quando eu ia para lá, me disse: irmão, por favor, eu
acho que você não está a orar para mim. Eu lhe falei, por que, minha irmã? O que mais faço na minha casa é orar. Como é que você diz que eu não estou a orar para ti? Não estou sentindo nada. Eu lhe falei, tá bom, vamos continuar orando. E fomos orando. Mas outro dia disse, irmão, eu acho que você não está a orar. Eu lhe disse, minha irmã, o que mais faço na minha casa é orar. Eu fico o tempo orando para muitos pedidos que chegam em minhas mãos. Aliás, eu trabalho de casa em casa, em toda a parte do nosso território da União Sudoeste. E aqui nesse bairro aqui não tem canto que eu não conheço também. Toda parte eu conheço. E eu, ao passando de casa em casa, no meu serviço, eu encontro situações delicadas e que só Deus pode resolver. E eu me ajoelho orando para essas pessoas. Então, como é que a irmã disse que não estou orando? Alguma coisa não está boa. Mas no dia seguinte, Deus me mostrou que o problema não estava com Deus. E em Deus nunca haverá problema. E o problema estava com a irmã. E todas as minhas orações já foram respondidas a favor dela. E eu lhe perguntei, o que você tem? Me diga a verdade, porque se você não falar a verdade, Deus não tem como operar milagre. E ela começou a chorar. Me disse uma coisa interessante, irmãos. Ela me disse o seguinte: alguns anos atrás eu brincava com a filha da minha irmã, a minha irmã mais velha. Mas a minha irmã me dizia que não, você não pode mandar as minhas filhas porque você não nasce. Se puder mandar, tens que também casar e ter seus filhos para mandar os seus filhos. Mas os meus filhos não podem mandar. E ela sentiu-se desafiada pela irmã e achou que tinha que fazer desafio. Então procurou um namorado. E esse namorado começaram namorando, ficou grávida. Só que ela voltou. Depois lutou, porque o sonho daquela menina Júlia era de ter filho, para desafiar a sua irmã mais velha. A menina, depois de lutando para ter filho, não está conseguindo. Uma amiga lhe aconselhou: olha, assim que você está lutando para ter filho, não está dando certo. Eu conheço um senhor, esse senhor vai me ajudar a ter filho. E vamos para lá. Pegaram um táxi e foram para o bairro da Cateleua. E lá chegaram num senhor que trata, e fez aí tratamento. E havia aí bacia, colocou para fazer as tradições dele, aquela menina. E depois de um tempo, a menina foi pagando 25 mil kwanza para o tratamento. Depois de um tempo, pensava que agora sim estou bem e vou ficar grávida. Só que não estava a ficar grávida. Voltou e ligou naquele senhor: senhor, eu não estou a ficar grávida, eu te paguei, o que se passa? Disse: vem. Sabe por que você não está a ficar grávida? O teu marido está namorando com uma outra. E aquela outra que está namorada, ela está se envolvendo com os demônios, está fazendo com que, vai fazer com que teu marido te deixe e vai ficar com aquela. E você vai ficar sem ele. Agora, para você resolver essa situação, você não precisa se envolver com os demônios. Você vai se envolver comigo. E ela acreditou. Só que essas coisas não se fazem aqui em casa. Temos que sair. Pegaram um táxi e foram para a cidade, para o município da Cala. Chegaram lá na mata da Cala. E o senhor disse que saía, buscava algumas folhas e quando vinham, faziam toda aquela prostituição lá. E ele dizia: depois de se envolver comigo, vai passar 2 dias, vai se envolver também com o seu namorado. E a menina fez isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E ficou grávida. E ela ficou feliz. Agora sim estou grávida. Era uma alegria grande. Ficou grávida 5 meses, 6 meses. Quando chegou nos 7 meses e 8, estava feliz, porque daqui a pouco completa o tempo normal da gravidez para dar a luz. Só que completou 9 meses. Ela cansada, com dor de parto, mas o bebê não vinha. Completou 10 meses. Não havia o bebê. A menina ficou cansada. Ficou muito cansada mesmo. E que sair da porta até aqui, ela tinha que descansar 3 vezes 4. E ficou grávida. 10 meses nada, 11 meses nada. Agora ficou com medo, começou a ficar preocupado. O que vou fazer? Agora ligou para aquele senhor e o senhor me disse: olha, essa gravidez é de tradição. Nós vamos ir para o hospital, se você não hospital vai morrer. Deixa eu vir aqui de novo. E queridos, a menina ficou: vou voltar para aquele senhor, vou para o hospital, o que fazer? E ela foi me explicando isto e chorava. E eu dizia para ele: chegou 12 meses de gravidez, a menina muito cansada,
mas uma menina muito bonita mesmo. O pai é tesoureiro da igreja, a mamãe diaconisa da igreja, a televisão do sétimo dia. Mas os filhos, muitas das vezes, achamos que questão de religião é com os pais, não é conosco. Achamos que buscar soluções por mãos próprias, às vezes é o melhor caminho. Mas ainda assim, não importa se você já fosse distante, e você já falhou, e você acha que talvez já errei tanto, e peguei tanto, e que não tem mais solução. Querida, queridos, não importa o que você fez, ainda assim, Deus estende as suas mãos para te receber. Não importa qual a situação. Aquela menina, depois eu lhe disse, por favor, desligue o telefone desse senhor. Não vá para lá. Nós vamos orar. Mas você precisa tomar uma decisão. Você acredita que Deus pode, operando milagre na sua vida, Deus pode perdoar os seus pecados? Você acredita abrir o coração para Deus e confessar o seu pecado a Deus? Ela com lágrimas dizia que sim, irmão, eu acredito, porque ela estava entre a vida e a morte. Naquele momento, irmãos, no dia seguinte levei para a união, estivemos reunidos juntos, 3 pastores, e fomos lá com a menina e ela foi explicando de novo a situação dela. Mas nós achamos que, olha, tínhamos que ir procurar um médico para podermos fazer ecografia. Só que pelo espanto, quando chegamos na ecografia, o doutor dizia, olha, ela não está grávida. Na barriga não tem nada, mas a menina da barriga está assim, ela é cansada, uma barriga que não é uma barriga de gravidez normal, deveríamos dizer que talvez é de gêmeos. Ela é cansada, mas ficamos aí nas máquinas, a menina não está grávida. Ela é a vida e a morte. E o moço pega olhando para mim e diz, olha, se Deus te mandou para a casa dela, é porque sabe que você vai resolver. Por intermédio de mim, Ele vai resolver o problema dela. Então, você ainda ajuda ela. Eu estava marcado para uma viagem a uma comuna, mas eu disse, olha, eu tenho que adiar a minha viagem. Cheguei para a casa da jovem e disse, as irmãs mais velhas vêm aqui. A vossa irmã está numa situação muito crítica. E aqui, eu não sei como que vocês vão entender isso, mas a situação que se encontra a vossa irmã é uma situação muito séria. E elas desligaram tudo em casa. E eu dizia que, olha, eu tenho uma semana para orar para vocês. Estaremos orando aqui durante 8 dias. Mas depois dos 8 dias eu terei que viajar, porque o pessoal já estava à espera de mim. Depois de 8 dias, nós começamos a fazer oração. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o quarto, no quinto dia. Quando chegou o 7º dia de orações, queridos, não há coisa que Deus não pode fazer na vida do ser humano. Não há nada que Deus não pode fazer na sua vida. Eu não sei se você tem um problema de coração, se você tem uma doença que talvez você acha que já não tem mais solução. Eu não sei se você já sofre de perturbações mentais, você acha que não tem mais solução. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa: não há nada que Deus não pode operar na sua vida. Aquela menina, no 7º dia, Deus operou milagre na vida dela. A menina que estava grávida, a barriga começou a desvaziar-se. Até que voltou ao seu estado normal. E a menina olhava para o céu, não tinha palavra para agradecer a Deus. E eu dizia, esse Deus que nós acreditamos, esse Deus, Ele te ama. Se Deus diz que eu amo você, não importa quão distante você esteja, mas Ele nunca estará distante de você. Não importa que situações que você enfrenta, mas Deus nunca estará distante de você. E Ele te disse que estou à porta e bato. Não sei o que assusta você. Eu não sei as noites que você fica chorando, sofrendo lá em casa. Às vezes não apanha sono, porque você é perturbado, porque você é incomodado. Você passa por situações tão difíceis na vida. E talvez já consultou tantos médicos e os médicos disseram que o teu problema já não tem mais soluções.
A palavra de Deus, nessa noite, nos diz o seguinte: não importa qual seja o seu problema, mas eu estou com os braços abertos para socorrer você. Deus é a nossa cura. Quando nós abrimos o nosso coração, Ele concede a paz e Ele concede a saúde que muitas das vezes o inimigo retira de nós. Aquilo que nos perturba, aquilo que nos ameaça, aquelas lutas que a gente não consegue talvez vencer, quando abrimos o coração para Deus, Ele entra e remove tudo. E removendo tudo, você torna uma nova criatura. Você é chamado justo. E você é revestido com a glória de Deus e com as bênçãos de Deus. Não importa qual seja a sua situação. E Deus nos convida nessa noite. Se calhar você já chorou. Se calhar você já lamentou tanto. Você já passou por situações delicadas. E nessa noite você está aqui. Você acha que talvez Deus já não vai mais me ouvir. Deus já não responde às minhas orações. Porque tanto você orou, você suplica. Às vezes você jejua. Mas você vê que nada acontece em nossa vida. Queridos, se você está aqui nessa noite, eu quero terminar orando para você. Aí onde você estiver, pode se colocar em pé. Eu tenho a plena certeza que nosso Deus responde às nossas orações. Ele diz que não importa qual seja a sua condição, não importa o que atrapalha você, mas tenha certeza que se você abrir o coração para mim, eu entrarei nele e tornarei ele puro, e eu habitando ali, eu trarei paz. E se você quer fazer esse compromisso com Deus, eu quero te convidar que se coloque em pé. Eu estarei orando para você. Eu preciso desse Jesus. Eu preciso que Cristo entre em meu coração, porque sem Ele eu nada sou. E tenho luta também em meu coração. E muitas das vezes, me achego a Jesus e dizendo: Pai, se for a sua vontade, e que eu permaneça nas situações que eu me encontro, que seja feita a sua vontade. Mas se for o seu querer, que eu saia dessas situações, e eu quero te agradecer, que seja feita a vontade do céu. E tenho presenciado grandes milagres na minha vida que Deus tem operado por mim. E queridos, vamos orar. E Deus estará operando milagre e removendo tudo aquilo que o inimigo causou em nossos corações. Aquelas lutas que você luta tanto e sofre, às vezes não encontra saída. Nós vamos orar essa semana. Estaremos clamando a Deus para que nos torne diferente do homem. Vamos orar. Querido Pai que estás no céu, a igreja está em pé. Nós queremos nos achegar ao trono da sua graça. Por favor, Senhor Jesus, há tantas lutas em nossos corações. Há muitas tristezas que o inimigo causou em nossos corações. Há pais que sofrem porque os filhos foram embora da igreja. Há mamães que sofrem porque o marido foi com a outra. E ela fica com as crianças sozinhas chorando e sofrendo sem saber o que fazer. Mas, querido Pai, tu disseste, por favor, se me entregar o seu coração, eu poderei ir trazendo tudo, mas tudo o que o inimigo causou. E por isso, Pai, nesta noite, diante da sua face, diante da sua presença, nós queremos entregar os nossos corações. Capacite a cada um de nós e abençoe a sua igreja, abençoe as crianças, transforme a todos aqueles que estão sofrendo, que estão passando por momentos delicados. Permita conceder paz e esperança no sangue do Cordeiro. Permita-nos, Senhor Jesus, que se esta noite for a última para nós, que possamos vencer a sepultura com o Pai até amanhã da ressurreição, quando o Senhor voltar. Queremos que abençoe a direção da igreja, por favor, os oficiais e a todos os membros. Permita-nos guardar até o fim da jornada. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.